Olá, bom dia, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Que coisa boa estarmos reunidos nessa manhã com essa grande novidade, programa Consensos, agora aqui na Bandeirantes TV Tribuna. Esse contato, esse convívio com você será muito edificante para todos nós, em nome de Jesus. Como você sabe, o propósito do nosso programa é debater, discutir os assuntos do dia a dia, de dentro e de fora do mundo religioso, sempre à luz da palavra de Deus. O assunto de hoje, vamos conversar sobre a renúncia de Bento XVI. Esse assunto que teve uma grande repercussão no mundo religioso, no mundo não religioso, e naturalmente nós vamos discutir, repercutir, reverberar à luz da palavra de Deus aqui no programa Consenso. O nosso convidado, o pastor Arthur Eduardo, ele que é mestre em filosofia, é pastor titular da Igreja Evangélica Aliança e também professor de apologética do Seminário Pentecostal, tá bom? Você pode participar mandando seu e-mail, consenso@ig.com.br, e também mandando os seus torpedos para 8111-3904 e 8574-4865, e você nos ajuda a fazer o programa Consenso. Pode também nos acessar no Face e nos adicionar como seu amigo, e aí participar das enquetes, das discussões e sugerir temas para serem discutidos, abordados aqui no programa Consenso. Aliás, você é o nosso parceiro. Por falar em parceria, eu queria mandar um abraço muito especial para o Alexandre e para todo o pessoal bonito da Veja Ótica. Aliás, a Veja Ótica, olha, esse óculos aqui que você está vendo, óculos de sol, óculos especial, você procura lá o pessoal da Veja Ótica e busca lá um grande desconto. Você fala assim: eu sou telespectador, eu sou ouvinte do programa Consenso, e procure, discuta, garanta, assegure o seu desconto. Se você é pastor, se você é evangelista, se você é missionário, logo de cara você tem 50% de desconto. Vá na Veja Ótica ali na Manuel Borba, procure a Rejane, procure o pessoal da Veja Ótica e diga: eu sou pastor, e você então terá um desconto de 50%. Veja Ótica, ajudando você a ver, a enxergar melhor, tá bom? Quero também mandar um abraço ao pessoal da Academia Cristã de Boa Viagem, a ACBV. Solta aí, meu querido Tiago, solta aí, Abílio, o vídeo da ACBV, uma das melhores escolas de formação aqui de Pernambuco. Veja aí. Uma escola com programa de alimentação saudável, com várias conquistas do Enem e vestibulares, com ênfase em artes e esportes, que busca excelência para a glória de Deus. Academia Cristã de Boa Viagem. Escolha o certo. Muito bem, alegria, pastor Arthur Eduardo, tê-lo aqui no Consenso mais uma vez. O senhor que é um parceiro especial do nosso programa, nessa nova etapa, nessa nova caminhada, aliás, alcançando aqui na Bandeirantes TV Tribuna todo o estado de Pernambuco. Quero cumprimentar, como já falamos, nossos telespectadores pelo estado afora, certamente será bênção. Seja bem-vindo, é uma alegria. Muito obrigado, reverendo Abeval. Quero mandar um abraço para todos os telespectadores desse programa Consensos, agora aqui na TV Tribuna, Bandeirantes, e que a nossa conversa, o debate seja frutífero, em nome de Jesus. E acredito, pastor Arthur, que nós não teríamos um assunto mais pertinente, um assunto mais relevante, um assunto mais atual do que esse que surpreendeu a muita gente, a renúncia de Bento XVI. Então vamos conversar um pouco nesta manhã com o nosso telespectador, quais as razões, não as razões apresentadas, publicadas, mas as razões reais da renúncia de Bento XVI. Bem, reverendo Abeval, as implicações, elas são muito mais abrangentes do que nós imaginamos, né? Eu coloquei, inclusive, uma nota no meu blog, no Fatos em Foco, falando sobre uma matéria que saiu em vários jornais europeus, inclusive no Observatório Romano, falando sobre algumas declarações do Papa que insinuam que ele não saiu exclusivamente por motivo de saúde, como ele alegou no anúncio da sua renúncia, mas ele saiu também por questões de divergência interna, brigas pelo poder, e segundo algumas informações desses jornais, os escândalos também de pedofilia teriam fragilizado a sua liderança,
uma vez que, quando ele assumiu em 2005, ele prometeu uma política de tolerância zero com todos aqueles que tivessem cometido a pedofilia ou aqueles superiores, bispos ou cardeais, que estivessem acobertando esses casos. Bom, mas o senhor pode pensar na ideia real e concreta, por exemplo, de um Papa que, talvez, como alguns estão dizendo, se percebeu meio que rainha da Inglaterra, um Papa que é uma mera figura decorativa, que não tem o poder que imaginava ter e por isso então também ficou vulnerabilizado, culminando com a renúncia? Com certeza também, reverendo Alberval, uma vez que nós sabemos que o Joseph Ratzinger, que é o nome de Bento XVI, o nome real, é um Papa conservador, não é? De fileiras na Igreja Católica conservadoras, e que, como eu disse, veio, não é, ascendeu ao trono papal com um discurso conservador, ou seja, de realmente provocar reformas no sentido de suprimir as tendências progressistas da Igreja, não é, silenciar as vozes discordantes. O que não conseguiu efetivamente. O que não conseguiu, não é, e abafar o restante, o resquício dos ecos, né, daqueles teólogos católicos defensores da teologia da libertação, algo que esse Papa é terminantemente contra. Inclusive, daqui a pouco eu vou falar com o senhor, um depoimento do Leonardo Boff, que foi perseguido diretamente por Bento XVI. Foi perseguido por ele, inclusive foi excluído por ele quando Bento XVI era o chefe da Congregação para a Doutrina da Fé, o antigo Tribunal do Santo Ofício, ou a Santa Inquisição. Então, quando nós observamos todos esses elementos no reinado, né, de Bento XVI, eu falo reinado porque este, não é, seria o sétimo Papa em que pesa sobre ele o título de rei. Né? Desde Pio XI, os papas vêm sendo considerados reis, depois de um acordo que eles fizeram com Benito Mussolini. Então, o reinado de Bento XVI foi um reinado marcado por forte oposição interna e externa e brigas internas por poder e divergências de sentido realmente doutrinário, sentido conservador da palavra. Né? Quando o presidente do Banco do Vaticano, a quem se atribui um banco absolutamente milionário, quando o presidente do Banco do Vaticano disse, se referindo à queda de Bento XVI, à renúncia, que nem só de Ave Maria vive o catolicismo, o que ele quis dizer? Que eram necessárias adaptações mais modernas por parte da liderança da Igreja. A Igreja, de acordo com instâncias interiores, não estou falando somente dos críticos exteriores, mas principalmente de instâncias interiores. O que se observa é que há instâncias na Igreja que requerem há muito tempo uma mudança de postura por parte da alta cúpula da Igreja Católica. Algo que, para essas instâncias, no reinado de Bento XVI, foi considerado um retrocesso. Particularmente, eu entendo e concordo com algumas posições de Bento XVI, principalmente em relação ao aborto, ao casamento de pessoas do mesmo sexo e outras questões mais, né, que, ao meu ver, têm realmente fragilizado a Igreja Católica. Mas eu penso também que um dos fatores determinantes para isso foram os vazamentos do seu camareiro, né, do seu camerlengo, né, o Paulo Gabriele, que roubou informações sigilosas do Vaticano e deu ao Assange, né, que é o fundador daquele site Wikileaks, e os escândalos, ou pelo menos aquelas histórias confidenciais do Vaticano foram publicadas naquilo que ficou conhecido como Vatileaks. Então, eu acho que esse foi o fator determinante para a renúncia de Bento XVI. Agora, pastor Arthur, há muita controvérsia, muita discussão sobre a forma, a maneira, né, inclusive especialistas em direito canônico discutindo a questão da eleição, os elementos que estão presentes na eleição do novo Papa, mas como é que o senhor enxerga tudo isso? Qual a repercussão disso para o mundo católico de um modo geral? E como é que nós, evangélicos, devemos nos portar diante de toda essa situação?
Reverendo Roberval, penso eu que o mundo católico romano ainda não digerira, né, não absorvera esse Papa. Seu papado realmente foi muito curto, principalmente porque, inevitavelmente, nós contrastamos o reinado desse Papa com o reinado do seu antecessor, João Paulo II, que foi um período, digamos, áureo, né, nesses últimos anos para a Igreja Católica, uma vez que no reinado de João Paulo II, no papado dele, houve a queda do comunismo. No reinado de João Paulo II, houve uma abertura maior dos países asiáticos para o cristianismo e a Igreja Católica aproveitou essa abertura. Então, João Paulo II é conhecido, né, é lembrado como um dos maiores ícones papais de todos os tempos, não somente desse século, do milênio, mas de todos os tempos. Então, Ratzinger fica um pouco que eclipsado pelo papado de João Paulo II, né? Então, eu creio que para a Igreja Católica vai ser um período de transição e é quase como se nós passássemos de João Paulo II para um próximo Papa, porque Ratzinger ainda não foi absolvido pela Igreja. Agora, eu creio que nós evangélicos devemos manter nossa postura tradicional, conservadora em relação aos católicos, obviamente de diálogo, de conversa, mas eu penso que nós devemos sempre centralizar o nosso relacionamento com os católicos a partir da Bíblia Sagrada, porque se nós partirmos para outros interesses e deixarmos que esses interesses suplantem, né, aquilo que nós cremos, eu creio que nós vamos para um ecumenismo político, social, e isso não é interessante para a igreja evangélica. Nós falamos rapidamente sobre o Leonardo Boff, só para concluir aqui, com a saída de Bento XVI, o movimento da teologia da libertação toma um renovo, toma um refôlego? Você entende que não, que é uma teologia que saiu de moda e que não tem espaço hoje nem no catolicismo nem no protestantismo? Creio que o que a teologia da libertação quis fazer na década de 60, de certa maneira, logrou êxito. Porque o seu auge na década de 70, né? O auge na década de 70, o início de 60, o auge na década de 70, eu creio que logrou êxito porque as instâncias acadêmicas, pelo menos, né, da igreja, ou aquelas que são ligadas à igreja de alguma maneira, foram influenciadas pela teologia da libertação. Nós temos a teologia da libertação em termos práticos, muito forte dentro das instituições acadêmicas, inclusive da própria Igreja Católica. Então, eu creio que a teologia da libertação, como um movimento separado, hoje não encontra mais vez. Mas aquilo que ela quis trazer de mensagem ainda está muito presente, repetindo, principalmente nas instâncias acadêmicas da Igreja. E o movimento carismático? O movimento carismático, dependendo desse próximo Papa, ganhará força ou não, né? Então, eu creio que é um movimento que veio, se estabeleceu, não há como retirar o movimento carismático, e eu creio, penso eu, que esse próximo Papa deverá flertar, ele deverá falar com todos os movimentos da Igreja, ele deve ser um tipo de Papa unificador. E eu creio que o movimento carismático também será contemplado. Ok, eu quero agradecer, pastor Arthur Eduardo, e quero estender o convite para o senhor estar conosco em outros programas, discutindo outros assuntos, e quero abrir o nosso espaço para as suas considerações finais de diálogo aí com o nosso telespectador. Reverendo Oberval, para mim foi um prazer, uma alegria, como sempre, de participar do programa Consensos e dizer ao telespectador que esteja sempre, né, antenado nos programas aos sábados, às 7h30 da manhã, aqui na TV Tribuna, Rede Bandeirantes, e que Deus abençoe a sua vida, né, que você seja uma pessoa cada dia mais pautada, alicerçada nos preceitos das Sagradas Escrituras, em nome de Jesus. Muito bem, a você, nosso telespectador, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, Deus continue te abençoando, como disse o pastor Arthur, continue ligado conosco aqui na TV Bandeirantes, canal 4 TV Tribuna, com o programa Consensos, todo sábado, 7h30 da manhã, tá certo? A nossa promoção do DVD e do CD da nossa Poliana Amaral, a grande vencedora foi Amanda Mirelli, da Igreja Presbiteriana da Bela Vista, na cidade de Moreno, que inclusive ganhou, foi presenteada com esse belo brinde, o CD e o DVD da Poliana Amaral, tá certo? Quero lembrar também que você pode
continuar participando das nossas muitas promoções aqui no programa Consenso. Deus te abençoe. Fique aí com as cenas do programa da próxima semana aqui no programa Consensos. Um forte abraço. Fica com Deus em nome de Jesus.